Gente, seguinte. Tudo bem com vocês? Não mexe com isso, não mexe com isso. Não mexer com isso não, porque esse assunto é polêmico. Você então, sabia? Pode gravar a gente Você falando. sabia que existia na Bíblia uma lei, né? É uma lei ou uma emenda, né? É uma lei. É uma emenda, não? Não era nem emenda. uma emenda, não. Não tinha emenda, Não lei. tem emenda, é lei. A lei de Deus não tem emenda. Que o seu filho ou sua filha que fosse muito rebelde, ele teria a possibilidade de ser apedrejado por amor para que ele não fosse para o inferno? Você sabia disso? Se liga no nosso papo. Posso gravar? Fica sem graça. Estamos aqui com o Marcelo. Eu não gosto de graça. E a Mari. Não, porque Mas assim, é porque é a revelação. É bíblico. mas as pessoas Não é entendem bíblico. Quer dizer, era bíblico. Mas olha pra você ver, igual o Marcelo falou. De repente você tinha que fazer de tudo pra você ser salvo. Você tinha que ir lá, fazer o sacrifício, fazer aquilo tudo. Todo ano você ia lá pro sacerdote poder fazer aquele sacrifício lá pra que você fosse. Era uma. Como é que fala? Não era só chegar e meter pedra, não. Não, todo o processo. Não, eu tô falando Não, o filho era assim. A palavra de Deus fala: se o filho é contumaz, se ele é rebelde, se ele não tem jeito. Se o pai conversou com o sacerdote, conversou com o filho não mudou, ele é um rapaz adulto, né? Ele não mudou de vida, então se ele fosse apedrejado, ele era salvo. Porque ele estava se cumprindo a lei nele. Né? Então, se ele era desse jeito, então ele era salvo. Hoje em dia, isso é amor hoje em dia, de você dá uma Deus. chinelada e te manda Pois preso. é. Então é assim. Não, pois é, mas é porque a lei era assim, né? Mas é muito engraçado essas coisas na Bíblia. Esse dia eu estava até comentando uma coisa aqui que eu achei interessante, que você deve saber que tem isso, né? Que Deus orienta o povo em relação às fezes. Eu já vi que tem que faz um buraco, faz um negocinho. Lá fora do acampamento. Faz um buraquinho, faz e joga a terra em cima. É bíblico, está escrito na Bíblia essas coisas. Então tudo isso é amor de Deus para conosco. A gente pensa assim, não, mas que Deus, ruim que você matar seu filho. Só que a questão de matar o seu filho era melhor você ter o seu filho morto e ir para o céu, do que seu filho vive morrer na rebeldia e ir para o inferno. Né? Porque a eternidade, gente, a eternidade é ausência de tempo, né? Não tem tempo. Nós temos tempo aqui, nós temos nosso tempo Cronos, né? Então nós temos nosso tempo. Falou bonito, Esse trem de morte é interessante. Só gravar que ela fala bonito. É interessante, né? Que as pessoas falam assim, hoje em dia, poxa, mas falando nos dias de hoje, né? Pô, uma criança morre. Como é que Deus deixa uma criança morrer? A pessoa tão inocente. Às vezes a pessoa é boa e morre de uma maneira tão cruel. Só morre gente boa, os ruins tá tudo ficando. Mas assim, igual eu falo, gente, a morte é problema para nós. Para Deus não. Volta para Ele. Né? Então, às vezes, quando Deus, ele mandava aniquilar lá quase famílias e mais famílias, pô, que Deus ruim. Inclusive criança, mulher, mandou matar todo mundo. E para Deus, qual é a diferença? Qual que é a importância de estar vivo aqui? Da vida aqui ou lá? Volta lá com ele. Volta para Ele. Então, ele não é cruel não, porque está voltando para Ele. Tudo é dele. O drama é nosso, que a gente não entende a morte. Mas Deus não. Por que a gente não entende muita morte? Dizem porque a gente não nasceu para morrer, né? Desde Adão e Eva E tem um pouquinho de cultura. Quebraram esse laço. E tem um pouquinho de cultura nisso também. Tem umas culturas aí que eles aceitam bem a morte. Não é tão sofrida a morte. Eu já vi umas que eles ficam com o corpo anos e anos dentro de casa, já viu? Tem uns que eles festejam a passagem. Né? Doideira. Eles só não são cristãos, né? Mas eu já vi aí de povo que tem costume de festejar, eles festejam. Porque eles acreditam que vai para uma dimensão, outra dimensão que é bacana também. É engraçado que quando você fala de morte, é porque, igual você falou, talvez a gente não foi feito para morrer, né? Mas não existe outra forma da gente voltar para Deus a não ser através da morte. E às vezes eu estava conversando com o Marcelo e ele falando comigo, olha, se eu morrer primeiro, eu não quero que você fique depressiva, que você fica chateada, fica triste. Porque eu sei para onde que eu vou. Então você também tem que ter essa convicção no seu coração de que eu sei para onde que eu vou. Então fala isso, porque o problema nosso, acho que falta um pouco de fé até para a gente aceitar as nossas perdas. Porque a gente pensa só na gente também. Você não pensa, porque é o bem-estar do outro. Se ele morreu em Cristo, puxa vida, vai ressuscitar em Cristo. Se você for parar para pensar, você está pensando mais em você mesmo, que está ficando, sofrendo, do que a pessoa, né? É igual quando a pessoa está com câncer terminal, você fica, não morre não, e quer... A pessoa, gente, eu quero descansar. Quer descansar. Deixa eu descansar. É isso, né? A gente precisa ter essa visão de morte, né? Porque a forma da gente encontrar com Deus é através... o encontro nosso, né? Espírito com espírito vai ser dessa forma, né? Então a gente precisava de encarar a morte
de outra forma. Mas o problema é que a gente né, a gente não gosta de perder, né? Desde pequena a gente sempre ganha, nós sobressaímos mais, a gente come tudo, você ganha um brinde, passa adiante, você ganha um brinde. Nós nascemos até o final da vida da gente, a gente é sempre ensinado e impelido a ganhar. Você tem que ganhar, você tem que ganhar, você tem que ganhar. Começa na escola, você tem que ganhar. A gente está na tabela, você tem que ganhar. Você participa de uma coisa, você tem que ganhar, você tem que ganhar. E a vida toda é assim. Só ganhar, só ganhar, só ganhar, só ganhar, só ganhar, só ganhar. E ultimamente eles estão com a idiotice aí da educação que está na escola. Positiva. Educação positiva. Que tudo tem que ser positivo. A criança não pode passar por frustração. Ó, pode não? Pode não, você não pode falar não com a criança. Aí, pode falar não com a criança. Aí quando ela cresce, o que ela arruma da vida? Quando o pai morre, a mãe morre. Ainda bem que eu não vou estar aqui para ver. Nossa, isso é tão absurdo que nas escolas agora, eu acho que já estão fazendo isso. Quando tem competição, não pode dar um troféu pro ganhador. Para não frustrar os que perderam. Que isso, gente? Não pode dar medalha. Se for dar medalha pro vencedor, tem que dar para todo mundo. Até os que perderam, para a criança não ficar frustrada. Então, quer dizer, vai crescer adultos que nunca aprenderam o que é perder na vida. É engraçado. O que vai acontecer? O dia que eles perderem, vão suicidar. Nossa, que loucura. E é engraçado que a criança, você já começa a educá-la desde pequenininha. Quando a Mariana era bebê, Mariana, leva lá pro papai. Ela estava começando a andar, dá o papai. Você ensina que ela recebe um comando, ela obedece. Futuramente ela teria um patrão, um professor, alguém que mandaria fazer alguma coisa, ela teria que obedecer. Então, na realidade, os pais, eu falo que os pais falam, não, eu crio meu filho para o mundo. A gente não cria filho para o mundo, a gente cria filho para o Senhor. A gente cria no mundo. Né? Já fala errado. O certo seria para enfrentar o mundo. Para enfrentar o mundo, não para o mundo. Eu crio um filho para o Senhor, vivendo nesse mundo. Preparado para enfrentar o mundo. Então, às vezes, Bob, o grande problema, eu estava vendo uma pregação esses dias, o pastor ele falava o seguinte, que a grande virtude de um pai é perceber a idade do filho. Porque se você chega na sua casa, você pega o seu filho de 24 anos, põe ele dentro do cercadinho e dá um chocalhinho para ele, um rapaz de 24 anos não é para isso. Você vê crianças de 2 anos de idade, aqui você... Que roupa você quer vestir, neném? A criança tem discernimento para entender que roupa que ela quer vestir? Às vezes está fazendo frio, quer de camiseta. Ela, E quando cresce, o adulto que não sabe o que quer, porque aprendeu assim, não sabia escolher e não fez as escolhas boas, então vai crescendo um adulto doente também, uma pessoa doente, né? Tanto que o pai ou a mãe pode estragar o filho para a vida demais, toda, né? A superproteção. Estraga um ser humano para a vida toda. Na melhor fase que a criança está ali para aprender, para se moldar, para se aperfeiçoar, você sabe, para ser lapidado. Eu acho que um dos maiores erros dos pais, se não for o maior, é tentar proteger o filho ao ponto de não deixar ele passar por dificuldade, nem sofrimento, nem perda. Isso aí acaba com o filho. E a gente tem que aprender desde cedo. Você perde, estrelinha. você tem que levantar, você tem que ser forte. Né? Que a vida é assim, a vida é de perdas e ganhos. Uma hora você vai perder, outra hora você vai ganhar. E esses pais que protegem tanto que não quer que o filho nem machuca. Pegou a coisa dos outros, mesmo que sem querer, já manda devolver, pede desculpas. É engraçado que eu vi uma história muito interessante. Um cara, ele tinha umas árvores lá, e as árvores dele, ele arrebentava as árvores dele. Ele sacudia elas, ele batia pano nelas, ele fazia... Ia fazendo essas árvores assim, sabe? Ele fazia um tanto de coisa com as árvores dele, árvores. E eu sei que passou um tempo, essas árvores cresceram, ele continuou fazendo as mesmas ruindades que ele fazia com as árvores. Mas o que aconteceu? Naquela cidade passou um vendaval terrível. As únicas árvores que ficaram em pé foram as dele. Ou seja, quando você prepara o seu filho bem, ele consegue sobreviver nesse mundo. Você consegue ensinar para ele o certo e o errado. Agora, errado é você que pensa que o seu filho de 7 anos é uma criança que ainda precisa de colocar comida na boca, você precisa de colocar no colo para dormir, sabe? Que ganha as coisas no choro. Hoje em dia as crianças ainda ganham as coisas no choro, né? Conseguem as coisas no choro. E a gente tem que proteger os filhos mesmo, mas não a ponto de tirar a vontade dele de vencer, de... Respeitar a idade. Você tem que entender que seu filho tem que vencer na vida, ele tem que progredir, ele tem que crescer. E você não vai saber a vida toda. Um sobrinho meu caiu no chão lá e ralou a perna, nossa, mas meu irmão coloquei no colo e ficou aquela coisa toda. Eu falei, deixa o menino... Vai, Juan, vai jogar de novo. Deixa eu ter a experiência dele. Não, vai. Isso aí não é nada, não. Jogar bola a gente arranha mesmo. É assim que aprende. Vai, volta lá e mete bronca. Ainda bem que a pessoa melhora, amadurece, né? Graças a Deus. Né? Quando a Mariana era pequenininha, a gente brincava de baralho. E quando ela perdia, ela não queria brincar mais. Às vezes ela chorava. Ela, não, filha, da próxima você ganha. Eu fazia isso com ela. Umas vezes eu ganhava, às vezes eu perdia. Às vezes eu ganhava, às vezes eu perdia. Vou mostrar que a vida não é só de ganho, não de ganhar, só de perca. Não deixava ela parar, não. Falei, não, vou continuar jogando. Se eu quisesse, eu ganhava todas, claro, né?
Mas eu deixava ela ganhar uma. Gente, não tem jeito de você não permitir que o seu filho se frustre. Né? O seu filho vai se frustrar. Frustração faz parte do crescimento. Faz parte a única maneira que você cresce é quando você aprende a lidar com as suas frustrações. E o sofrimento é o nosso grande professor. Porque quando tá tudo de boa, beleza. Mas quando você sofre, você busca oração, você busca Deus, você busca consertar, você busca pessoas boas na sua vida para poder te ajudar. Sabe? Quando você sofre, você precisa disso. Eu acho que se as pessoas... Então o sofrimento é o nosso grande professor. Se Deus não deixasse a gente sofrer, eu acho que nós seríamos bem arrogantes. A gente ia procurar Deus por aqui. Ok. E a gente aprendeu o quê? Né? Você tem que sofrer. É igual um amigo meu, eu lembro, ele criava os filhos dele assim, ó. Filho dele pequenininho, papai, dá 50 centavos pra me comprar umas balas ali? Dou, meu filho, claro. O seu dinheiro tá aqui, viu? Lava ali pra mim, passa pano ali na casa, limpa aquilo ali, depois eu vou te dar os seus 50 centavos. Tem gente que vai olhar assim, tá fazendo filho de escravo. Não, ele tá ensinando o filho que não é fácil. Não é só chegar, dá pegar, valor, né? Dá valor o dinheirinho dele. Chega lá e vai comprar muito mais coisa. Bobear não gasta não 50, gasta só 25. Só 25, isso aqui não foi fácil garantir, não. A Lohane, quando ela queria celular, a gente falava isso com ela. Falava, não, você vai trabalhar no salão. Você vai lá, tira poeira, você varre salão. E ela ia lá pro salão. Aí a gente foi juntando dinheiro até comprar o celular dela. Comprou bicicleta. Comprou a bicicleta dela assim também. Tudo com o dinheirinho dela. Se você vier sábado aqui pro salão, e varrer, deixar o salão limpinho, vou te dar no final do sábado, eu te dou 50 conto. Aí você guarda. Ela não foi criada, foi moldada, foi forjada. Você tem que se esforçar para ter as coisas. Né? Mas a gente percebe hoje em dia que essas crianças de hoje, elas são muito... O pessoal fala de Nutella, eu acho até esquisito, sabe? Porque realmente nem é Nutella não, é manteiga mesmo, sabe por quê? Não chega nem na Nutella, Qualquer coisa, gente. E eu comento com clientes meus, sabe, Bob, de verdade. Eu falo com clientes meus, eu falo, você está criando um ser humano doente. Porque a pessoa tem 15 anos, ela não pode atravessar uma rua sozinha. Ela tem 16 anos, ela tem que ir de especial para a escola. Sabe? Gente, é igual eu falei, essa questão... Eu bato muito nessa tecla porque eu acho que a gente precisa de entender a idade do nosso filho. Sabe? A idade do nosso filho, entender qual coisa que é de acordo com a idade. Eu até brinco com alguns meus e falo assim, olha, criança de 3 anos já não chora mais à toa. Sabe? A criança de 5 anos não sei o quê. Porque a criança, para ela entender que ela tem uma evolução. E se você que é pai, você que é mãe, não permitir isso, sabe? E eu falo que a gente vê os meninos, umas crianças difíceis, os meninos sem educação, você chega, a gente cumprimenta, sabe? Não tem papo, não tem nada. Os adultos que é muito infantilizado. Nossa, é o que mais tem. Nossa, meu Deus do céu. Vai nascer tudo adulto infantilizado. E é engraçado, a Mariana falou comigo uma experiência que a professora dela fez na escola, eu achei muito legal. A professora chegou mais cedo e colocou uma cadeira caída bem no meio da sala, bem no meio da sala. Uns chutaram, outros empurraram para lá, outros empurraram para outro lado, outros pularam por cima e fizeram gracinha. Todo mundo fez chacota daquela cadeira e ninguém levantou. Chegou o menino lá e simplesmente pegou a cadeira, olhou onde estava faltando uma cadeira na carteira, pegou a cadeira e colocou lá no lugar certo. A professora está contratada. Oi, professora, está contratada? Porque quando eu coloquei essa cadeira, eu já sabia que era você que ia pegar essa cadeira e que ia colocar ela lá. O que acontece? Gente, isso é coisa que você aprende em casa. Sabe, hoje está tudo tão esculhambado, os pais não são pais mais, as mães não ensinam os filhos, os pais não ensinam. Você não, né? Ah, não, meu filho não pode ser gay, não pode... Beleza, mas o que você está fazendo para o seu filho poder ser homem? Você está ensinando seu filho coisa de homem? Você está pegando seu filho, levando ele para jogar bola, levando um boteco para tomar um guaraná? Sabe? Você está ensinando coisa de homem pro seu filho? Tomar um guaraná, hein? Guaraná. Eu até esqueci disso daí. A gente esquece, a conversa tão boa. Então, assim, e às vezes você fala assim, bobeira gravar, mas é um negócio que às vezes você posta assim e você acaba ajudando uma pessoa ou outra ali sem saber. Você acaba ajudando, porque são boas ideias. Mas, Bob, eu falo isso, sabe? Os pais, eles não gastam tempo com os filhos, sabe? Eles não gastam tempo. E o que é muito sério, o seu filho vai ter mais daquela pessoa que ficou com ele o tempo todo. Ele vai carregar, na bagagem dele vai ser daquela pessoa que ficou com ele o tempo todo. Você falou tudo. Sabe? Mas tem que se atentar, né? As pessoas, às vezes, elas querem ter filhos, mas não querem um encargo que um pai tem que ter com filho. Quer ter filho. 90% das mães não querem ser mãe. Os encargos, não. Elas querem ter filho. O que você exige de um pai para você quer ter filho? Então, você tem que saber o que é ser pai. Aí a mãe é a mesma coisa. Tem filho e vai criando, vai deixando. Se vira, miojo, sabe? Você não preocupa com alimentação, você não preocupa de comer, dá para seu filho uma alimentação adequada. Depois você está aí consultando
profissionais para poder ensinar a criança a O comer. pior, joga o celular na mão do menino, ó. Ah, Deixa o celular na mão dele celular pra não me encher a paciência. Sei lá o que é. Aí tá aprendendo outras coisas ou tá sendo aliciado. A minha falou assim, nossa, Marcelo, eu faço de tudo pro meu filho ser feliz, tudo que eu puder. Eu falei com ela assim, pois é, esse é o problema dos pais hoje, sabe? Eu acho. Porque... Você foi tipo faca extramontina. Mas a gente já tava conversando sobre essas coisas, né? Então a gente já assim, tipo... Corte rápido, faca extramontina. Eu falei com ela assim, você sabe o que acontece? Se você começar a concentrar que você tem de tornar seu filho cada vez mais capaz, ele vai ser feliz, bacana. Mas se você se preocupar que você tem que fazer ele feliz, você vai deixar de exigir dele muita coisa que deveria ser exigida. Porque a sua preocupação é só que ele tem que ser feliz, tem que ser feliz, tem que ser feliz, tem que ser feliz. Felicidade momentânea, né? Gente, agora, torne seu filho capaz que ele vai ser feliz. Eu não tenho filho, mas eu prefiro um filho que fica bravo comigo na infância e me agradece quando ele tiver adulto, do que um muito feliz na infância e não vai sobreviver. Teve uma vez que o Marcelo teve uma conversa muito séria com a Mariana. Pode concluir, amor? Depois eu falo. O Marcelo teve uma conversa muito séria lá em casa, porque a Mariana estava meio assim, meio molequinha e tal. E o Marcelo tá assim, gente, a palavra de Deus, ela fala isso de mim. E ele pegou lá Romanos 12, Hebreus 12. Falar que o pai educa, corrige o filho que ama e disciplina aquele que recebe como filho. Eu acho que é Hebreus 12. Aí ele pegou até assim, não, eu preciso assim mesmo, postura de pai. E Mariana fazendo de tal tamanho. Não tem problema não, minha filha. Eu estou exercendo a minha função de pai. Porque quando você fala do outro, você vai me agradecer por essa conversa aqui. Honroso. Sabe? Então não é questão de agradar. É questão de onde você vai chegar com aquilo, né? Porque você me agradar, eu acho muito ruim. Quando eu tenho conversas com algumas pessoas que me procuram, eu não falo que as pessoas querem ouvir. Eu falo que elas precisam de ouvir. Você não quer agradar a pessoa, massagear o ego dela. Não. Com o filho, eu falei com a Mariana, olha, tem coisas que você tem que ir aprendendo à medida que você for crescendo. Tem coisas que você vai poder falar comigo, nós vamos negociar. Tem coisas que são negociáveis. Ah, pai, eu acho isso, eu acho isso. Agora tem coisas que são inegociáveis. Sabe? Eu não vou negociar certas coisas que eu, como pai, eu tenho que exigir de você. Simples assim. Isso é inegociável. Então é não e pronto. E pode ter 50 anos, tá dentro da minha casa. Quanto mais rápido você aprender isso, vai ser menos sofrido para você. Porque se você demorar, você vai sofrer muito. Principalmente se tiver 50 anos, aí tem que obedecer mesmo, né? Que você tá na casa da mãe e o pai da São inegociáveis, Marquinhos, não tem jeito. Negociável. Não tem jeito. E hoje Certos princípios cristãos mesmo são inegociáveis. E hoje em dia a criação é muito esquisita, porque eu acho que os pais hoje eles são muito frouxos. Esses pais que já são avós, sabe? Eu acho eles muito frouxos. Porque um filho casa, separa e volta para dentro de casa. O filho volta para dentro de casa, vive a vida que ele quer viver. Não a vida que o pai e a mãe queria que ele vivesse, sabe? Ah, não, ela tá morando comigo, mas ela não gosta de lavar, não gosta de passar, não gosta nem de arrumar a casa. Quer ser recebido, mas é do jeito dele. Falei, mas como assim? Dentro da minha casa, minha lei. Simples assim. A minha casa, minha lei. Minha casa é o que manda. Aqui é meu mundo. Então, se você quer vir, beleza, mas aqui em casa é assim, assim, assado. Eu acho que não vai ser muito bom você vir, não. Porque você já teve sua vida lá fora, então é melhor você lutar pelos seus ideais aí, porque eu não tô aqui para poder separar a raio de ninguém. Eu acho que existe uma frouxura em todas essas coisas, sabe? O filho casa, tem filho. Você que é avó, você torna mãe do seu neto. Nossa. Porque o filho trabalha, então a mãe... Aí a avó não pode arrumar o cabelo, não pode fazer um treino, não pode fazer outro, porque tá criando um neto. Então, acho assim, vó é vó, mãe é mãe. Quem educa filho é pai e mãe. Não é vó, na escolinha, sabe? Então, acho que existe eu acho que eu converso com muitas pessoas em relação a isso, acho que as pessoas elas precisam de ter essa postura, sabe? Eu mantenho firme algumas coisas que eu acredito, umas coisas que eu acho que é certo, que é honesto. Eu não vou ser ignorante, vou ser hipócrita, né? Mas lá dentro da minha casa existem certas coisas que são desse jeito, né? Você respeita, beleza, se você não respeita... Vai com Deus. Isso, vai. E o pessoal também, o mundo vai criando uns mitos. Se a gente não tomar cuidado, a gente acha que é verdade. Né? O pessoal fala assim, gente, não existe regra para criar filho. Não, eu falei, como assim? Não existe, gente. Não existe regra. Tem que existir muitas. Não, várias. Né? Tem que existir regra, sim. Tem uma terrível que eu vou a mãe 2 vezes. Espera aí, não, eu sou vó, eu não vou ser mãe 2 vezes. A minha mãe dela, eu não, quem é a mãe dele é a mãe dele. Eu sou vó. Eu sou para paparicar, para dengar e tal. Entregar para a mamãe se vira. Isso, não sou vó. Eu acho que não existe uma fórmula. E cada um vai ter o seu jeito de criar. Uma regra tem que existir. Somente princípios cristãos têm que existir. Né? Eu acho que quando um filho é educado fora de regra e fora de princípio cristão,
Fica um trem meio difícil de controlar. Ah, filho. Sim. Ô Marcelo, e outra coisa que eu acho muito interessante nessa questão, o princípio cristão. Porque hoje em dia o princípio cristão ele caiu por terra. Né? A esposa ela já não cuida mais do marido. A esposa ela trabalha fora, o marido se ele quiser comer ele prepara para ele, se ele quiser roupa dele ele lava, se ele quiser roupa passada ele passa. Nós mulheres agregamos mais tarefas a nós. Né? Quando a gente trabalha fora, você tem a sua tarefa. Eu tenho a minha tarefa doméstica, embora o Marcelo me ajuda muito, mas é minha responsabilidade. A casa é minha responsabilidade, não do Marcelo. Não que ele me imponha isso, mas eu me vejo nessa obrigação. Eu que coordeno, eu faço uma comida gostosa para ele, eu que, sabe? Essa questão de estar cuidando dele. É porque no casamento eu acho que tem que existir papéis, sabe? Papel de homem e papel de mulher. Deus que é papel de homem, Deus que é papel de mulher. Agora não quer dizer que eu tenho um papel que ela não possa me ajudar no meu papel. Ué, diferente. São coisas distintas. Mas tem que ter o papel sim. Tem. Sabe? Tem que ter. Por exemplo, questão de educação de filho mesmo. O pai, a mãe, ela mais educa, ela é mais da vida, desde que nasce, né? Que nasce dela, ela é da o vida. tempo todo, né? Ela até fala assim que o homem o pai tem que ser aquele cara que corta o cordão umbilical. Sabe? Tipo assim, Marivana educa, ô filha, vai escovar o dente. Eu tenho que cortar, se ela não for, eu falar assim, ô Mariano, sabe? Você não escutou sua mãe mandar essa escovar o dente, não? O que tá pegando? Você é surda? Eu como pai, eu tenho que... Sabe? Endossar a esposa que o pessoal fala também, né? Não pode dividir, casal dividido, um lar dividido, então, assim, o papel dela é a casa, colocar as coisas no lugar, eu também ajudo, bacana, mas é o papel dela. Agora o papel ali de aquela pessoa que tem que colocar ordem na casa do homem. Comida dentro de casa. A ordem tem que ser nossa. O Marcelo mesmo fala que a mãe educa o pai disciplina. Porque o pai fala uma vez só e acabou. Mãe fala, acho que é porque a gente fica muito tempo com a criança, né? Mas o pai falou, coloca o rabinho atrás das pernas. Porque se não for assim, o filho não fica sem referência. O pai é o policial mal, né? Tem o policial bom ou o policial mal? A Mariana até brincava com a Mariana, que a Mariana falava assim, ô mãe, meu pai manda no você. Ela falou assim, filha, aqui seu pai manda em mim, eu mando no você, e você manda no cachorro. É nessa ordem. Quando a gente não estiver perto. Senão o cachorro que manda a gente. E não trata não pra você ver. Mas é isso, Bob, porque as pessoas elas perderam o princípio cristão para todas as coisas, para o casamento, para a criação de filho, para a educação, para o respeito com o outro. Então, assim, a gente precisa de ter um princípio bíblico, porque a verdade absoluta na minha vida é a palavra de Deus. Então, eu vou me ater à palavra de Deus. Eu não submeto ao meu marido porque para me ser capaz dele ou qualquer coisa, eu não me submeto ao meu marido. Porque eu sou subserviente dele. Eu submeto a Deus, que achou que era melhor que fosse dessa forma. E o meu marido ele tem mais obrigação ainda, que ele tem que morrer por mim. Simples assim. Eu tenho só que amar ele. Ele tem que amar, eu tenho que me submeter, ele tem que amar. O homem entende a submissão como linguagem de amor. Amar como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, morrendo por ele. E se sacrificou por ela. Esse é o peso na nossa honra. O homem de verdade, né? Agora eu não tenho só me submeter. Tem que morrer pela sua esposa. Se eu tenho um marido que me sustenta espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, sexualmente, eu tenho um marido que me supre todas essas coisas, como é que eu não vou me submeter a um homem desse? Que me entende nas minhas mazelas, nas minhas dificuldades, me abraça, me acolhe quando eu preciso, sabe? Como é que eu não submeto a um homem desse? E outra coisa, ela não submete às minhas vontades. Ela se submete ao cuidado que eu tenho por ela. Ao cuidado. É recíproco, né? É recíproco. É recíproco. E isso se torna outra coisa. É via de mão dupla. Né? E o que eu faço? Né? Eu gosto de cuidar desse homem mesmo, eu gosto de cozinhar pra ele, eu gosto de fazer as coisas pra ele. Como amar um homem desse? Que coisa mais linda. Gente, abordamos várias coisas, o pessoal aqui tem que trabalhar, eles gostam de conversar bem, mas todo mundo tem que trabalhar a hora de almoço. Se você gostou de qualquer um desses assuntos, deixa aqui nos comentários se você já passou por isso. Curta, compartilha, se inscreve e é nóis. Um abraço, manda um abraço pra galera aí. Abraço, gente. Qualquer coisa, fala com o Bob. Fala comigo, eu sou o Bob, né? Não é o cachorro que passa, não. É o nome de cachorro, mas é o meu apelido.